B. A Guerra Amonita. Nascimento de Salomão. Capítulo 10. Insulto aos embaixadores de Davi. Depois disso, aconteceu que o rei dos Amonitas morreu, e o seu filho Hanum reinou em seu lugar. Davi disse: Usarei para com Hanum, filho de Naás, da mesma fidelidade que teve seu pai para comigo. E mandou Davi e seus servos apresentar-lhe pêsames pela morte do pai. Mas logo que os servos de Davi chegaram ao território dos Amonitas, os chefes dos Amonitas disseram a Hanum, seu senhor: Pensas que Davi quer honrar teu pai, porque te enviou portadores de pêsames? Não será antes para explorar a cidade, para conhecer as suas defesas e depois a arruinar, que Davi te enviou os seus servos? Então Hanum prendeu os servos de Davi e lhe fez rapar a metade da barba e rasgou metade de suas vestes até as nádegas, e os despiu. Logo que Davi teve notícia do ocorrido, mandou alguém ao seu encontro, porque estavam muito humilhados, e o rei lhes enviou essa mensagem: Ficai em Jericó até que cresça a vossa barba, e então vinde. Primeira expedição militar amonita. Quando os amonitas viram que se tinha tornado odioso a Davi, mandaram mensageiros para tomarem a seu soldo os arameus de Bet-Rob e os arameus de Soba, 20.000 homens a pé. O rei de Maca com 1.000 homens e o príncipe de Tobi com 12.000 homens. Quando Davi soube disso, enviou Joabe com todo o exército, os valentes. Os amonitas saíram e puseram-se em linha de combate à entrada da porta, ao passo que os arameus de Soba e de Rob e os homens de Tobi e de Maca ficaram à parte em campo aberto. Joabe, vendo que iam avançar contra ele simultaneamente pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores de Israel e os pôs em linha de batalha contra os arameus. Confiou a seu irmão Abisai o resto da tropa, e o colocou em linha de batalha contra os amonitas, e disse: Se os arameus me estiverem vencendo, tu virás em meu auxílio. Se os amonitas prevalecerem sobre ti, eu irei socorrer-te. Sê forte, e mostremo-nos fortes pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, que Yahvé faça o que lhe parecer bom. Joabe e a tropa que estava com ele avançaram contra os arameus e fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os arameus tinham fugido, recuaram também diante de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe voltou da guerra contra os amonitas e reentrou em Jerusalém. Vitória sobre os arameus. Vendo que tinham sido vencidos diante de Israel, os arameus concentraram suas forças. Hadadezer enviou mensageiros e mobilizou os arameus que estavam do outro lado do rio, os quais chegaram a Elã, tendo à sua frente Sobaque, o chefe do exército de Hadadezer. Isso foi relatado a Davi, que reuniu todo Israel, passou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus dispuseram-se em linha diante de Davi, e deram-lhe batalha. Mas os arameus fugiram diante de Israel, e Davi destruiu 700 carros deles e matou 40.000 cavaleiros. Ele venceu também a Sobaque, chefe do seu exército. Davi o feriu e ele morreu. Assim que todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, assinaram a paz com Israel e os serviram. Desde então os arameus não mais se atreveram a socorrer os amonitas. Capítulo 11. Segunda campanha amonita, o pecado de Davi. No retorno do ano, na época em que os reis costumavam fazer a guerra, Davi enviou Joabe e com ele seus servos e todo Israel, e eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que, numa tarde, Davi, levantando-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio, e do terraço avistou uma mulher que tomava banho. E era muito bela a mulher. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher, e lhe disseram: Ora, é Betsabeia, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu.
Então Davi enviou emissários que a trouxeram. Ela veio ter com ele, e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem a Joabe: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi indagou ele como ia Joabe e o povo e a guerra. Depois Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu da casa do rei e depois recebeu um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor e não foi para a sua casa. Informaram disso a Davi. Urias, disseram-lhe, não desceu à sua casa. Davi perguntou a Urias: Não chegaste de viagem? Por que não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: A arca, Israel e Judá habitam em tendas. O meu chefe Joabe e os servos do meu senhor acampam em campo raso. Irei eu à minha casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher? Por tua vida, por tua própria vida, eu não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: Fica hoje ainda aqui, e amanhã te despedirei. Urias ficou ainda aquele dia e o dia seguinte em Jerusalém. Davi o convidou a comer e beber em sua presença, e o embriagou. À tarde Urias saiu e deitou-se em sua cama, no mesmo lugar em que dormiam os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, e a remeteu por intermédio de Urias. Escreveu ali na carta: Coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o só, para que seja ferido e venha a morrer. Joabe, que supervisionava a cidade, pôs Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e houve vítimas na tropa, entre os servos de Davi, e Urias o heteu morreu também. Joabe mandou a Davi um relatório sobre todos os pormenores da batalha e deu esta ordem ao mensageiro: Quando tiveres acabado de contar ao rei todos os pormenores da batalha, se o rei se enfurecer e perguntar: Por que vos aproximaste da cidade para lutar? Não sabieis que iriam atirar do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximaste da muralha? Então dirás: O teu servo Urias, o heteu, morreu também. O mensageiro partiu e logo à chegada relatou a Davi toda a mensagem que Joabe o havia encarregado. Davi encolerizou-se contra Joabe e disse ao mensageiro: Por que chegaste tão perto da muralha da cidade para o combate? Não sabias que iriam atirar do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximaste da muralha? Então o mensageiro respondeu a Davi: Aconteceu que eles nos atacaram de surpresa, numa saída em campo aberto, e nós os fizemos recuar até a entrada da porta. Mas os arqueiros dispararam do alto da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei caíram mortos, e o teu servo Urias o heteu morreu também. Então Davi disse ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te preocupes com esse caso, a espada devora tanto num como no outro lado. Redobra o ataque contra a cidade e destrói-a. Anima-o assim. Logo que a mulher de Urias soube que o seu esposo Urias morrera, ficou de luto por seu esposo. Terminados os dias de luto, Davi mandou buscá-la, levou-a para sua casa e a tomou por mulher. Ela lhe deu um filho, mas a ação que Davi praticara desagradou a Yahvé. Capítulo 12. Natã repreende Davi. Arrependimento de Davi. Yahvé mandou o profeta Natã falar com Davi. Ele entrou e lhe disse: Havia 2 homens na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelha, só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara e ela cresceu com ele e com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo na sua taça. Dormindo no seu colo, era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou de suas vacas,
para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e preparou para sua visita. Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natã: Pela vida de Yahvé, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel e te salvei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor. Eu coloquei nos teus braços as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não é suficiente, eu te darei qualquer coisa. Por que desprezaste Yahvé e fizeste o que lhe desagrada? Tu feriste a espada Urias, o Heteu. Sua mulher tomaste-a para tua mulher, e a ele mataste pela espada dos amonitas. Agora a espada não mais se apartará da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahvé: Na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu as viste em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: Pequei contra Yahvé. Então Natã disse a Davi: Por sua parte, Yahvé perdoa a tua falta. Não morrerás. Mas por teres ultrajado a Yahvé com o teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. E Natã o deixou. Morte do filho de Betsabeia, nascimento de Salomão. Yahvé feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Davi implorou a Deus pelo menino, jejuou, ficou junto dele e passou a noite prostrado no chão. Os dignatários de sua casa foram ter com ele para o levantarem do chão, mas recusou e não tomou alimento algum com eles. No 7º dia o menino morreu. Os servos de Davi tinham receio de lhe dar notícia de que o menino tinha morrido. Diziam: Quando a criança estava viva, nós lhe falamos e ele não nos ouviu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá fazer algum mal. Davi notou que os seus servos cochichavam entre si e compreendeu que a criança estava morta. Perguntou-lhes Davi: O menino morreu? E eles responderam: Sim. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou na casa de Yahvé e se prostrou. Voltou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Disseram-lhe os seus servos: Que fazes aí? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Agora que a criança morreu, tu te levantas e te alimentas? Ele respondeu: Enquanto a criança é viva, jejuei e chorei porque eu dizia: Quem sabe, talvez Yahvé tenha piedade de mim, a criança viva. Agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar? Eu sim, irei aonde ele está, mas ele não voltará para mim. Davi consolou Betsabeia, sua mulher, foi ter com ela e deitou-se com ela. Ela deu à luz um filho, a qual deu o nome de Salomão. Yahvé o amou e o deu o saber pelo profeta Natã. Este o chamou Jededias, por causa de Yahvé. Conquista de Rabá. Joabe, entretanto, atacou Rabá dos amonitas e se apoderou da cidade real. Joabe enviou então mensageiros a Davi para dizer: Eu ataquei Rabá e me apossei da cidade das águas. Agora reúne o resto do exército, acampa contra a cidade e toma-a, para que não seja eu que a conquiste e lhe dê o meu nome. Davi reuniu todo o exército e foi a Rabá, e tomou a cidade de assalto. Ele tirou da cabeça de Melcom a coroa, que pesava 1 talento de ouro, assim como uma pedra preciosa. Essa foi colocada sobre a cabeça de Davi. O rei levou da cidade enorme quantidade de despojos. Quanto à sua população, fê-la sair e a colocou a manejar a serra, as picaretas e os machados de ferro, e a pôs no trabalho dos tijolos. Agiu da mesma forma com todas as cidades dos amonitas. Davi e todo o exército retornaram a Jerusalém.
Deixa eu dar uma pausa aqui e continuar no próximo.